Pra tua glória, Deus, eu vou viver. Sou simples barro, nada sou, eu sei, mas eu estou aos teus pés. Miserável, morto aqui nasci, e o teu nome não honrei, meu Deus, mas graça, Pai, tocou-me, eu criei, pois tu me levaste, Pai, a ver Jesus, meu Rei. Eu já morri lá na cruz, ressuscitei em Jesus. Unido estou com meu Redentor, não terá fim, não terá fim. Eu venci, pois eu morri pra mim. Só na cruz eu vou. Você poderia pensar que já temos mais informação sobre nós mesmos do que qualquer outra coisa. Afinal de contas, estamos sempre juntos de nós. Somos totalmente conscientes de nossos atos. Instantaneamente sabemos tudo o que acontece conosco e tudo o que fazemos. Mas em alguns aspectos, é mais difícil obter um conhecimento verdadeiro sobre nós mesmos do que sobre quase qualquer outra coisa. Portanto, devemos investigar diligentemente no segredo do nosso coração e examinar cuidadosamente todos os nossos caminhos e condutas. Aqui estão algumas diretrizes para ajudar neste processo. Em primeiro lugar, sempre una uma autorreflexão com a leitura e o ouvir da palavra de Deus. Quando você ler a Bíblia ou ouvir sermões, reflita e compare os seus caminhos com o que você leu ou ouviu. Pondere que harmonia ou desarmonia existe entre a palavra e os seus caminhos. A Bíblia testifica contra todo tipo de pecado e tem direções para qualquer responsabilidade espiritual, como escreveu Paulo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, como está em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Portanto, quando ler os mandamentos dados por Cristo e seus apóstolos, pergunte-se: vivo de acordo com essas regras ou vivo de maneira contrária a elas? Quando ler histórias da Bíblia sobre os pecados e sobre os culpados, faça uma autorreflexão enquanto avança na leitura. Pergunte a si mesmo se é culpado de pecados semelhantes. Quando ler como Deus reprovou o pecado de outros e executou julgamentos por seus pecados, questione se você merece punição semelhante. Quando ler os exemplos de Cristo e dos santos, questione se você vive de maneira contrária a seus exemplos. Quando ler sobre como Deus louvou e recompensou o seu povo pelas suas virtudes e boas obras, pergunte se você merece a mesma bênção. Faça uso da palavra como um espelho pelo qual você examina cuidadosamente a si mesmo, e seja um praticante da palavra, como diz Tiago 1, de 23 a 25. Poucos são aqueles que fazem como deveriam. Enquanto o ministro testifica contra o pecado, a maioria está ocupada pensando em como os outros falham em estar à altura. Podem ouvir centenas de coisas em sermões que se aplicam adequadamente a eles, mas nunca pensam que o que o pregador está falando lhe diz respeito. A mente deles está fixa em outras pessoas para quem a mensagem parece se encaixar, mas eles nunca julgam necessitar dessa pregação. Em segundo lugar, se você faz coisas que geralmente são evitadas por pessoas perspicazes e maduras, tenha um cuidado especial em questionar-se se tais atos poderiam ser pecaminosos. Talvez você tenha argumentado consigo mesmo que tal ou tal prática é lícita. Você não vê mal algum nela, porém, se a coisa é geralmente condenada por pessoas piedosas, com certeza isso parece suspeito. Será prudente de sua parte considerar conscientemente se isso desagrada a Deus.
Se uma prática não é aprovada por aqueles que, em tais casos, em geral, provavelmente são mais corretos, você deveria considerar com maior cuidado se a coisa em questão é lícita ou ilícita. Em terceiro lugar, pergunte a si mesmo se no seu leito de morte terá lembranças agradáveis em relação à maneira que viveu. Pessoas saudáveis frequentemente aceitam o que não se aventurariam a fazer se pensassem que logo estariam perante o Senhor. Pensam na morte como algo distante e assim acham muito mais fácil tranquilizar a consciência sobre o que estão fazendo no presente. Porém, se pensassem que poderiam morrer logo, não achariam tão confortável contemplar o Senhor com tais atos. A consciência não é facilmente cegada e silenciada quando o fim da vida parece iminente. Solenemente, pergunte a si mesmo e veja se está fazendo algo agora que pode trazer problemas quando você estiver no leito de morte. Pense nos seus caminhos e examine-se a si mesmo com a perspectiva sensata de logo partir deste mundo para a eternidade. Empenhe-se com sinceridade para julgar imparcialmente as coisas com as quais você terá prazer no seu leito de morte, bem como as que você vai desaprovar e desejar deixar. Em quarto lugar, considere o que os outros podem dizer sobre você. Embora as pessoas estejam cegas quanto às suas próprias faltas, facilmente descobrem os erros dos outros e consideram-se aptas o suficiente para falar deles. Algumas vezes, as pessoas vivem de maneiras que absolutamente não são adequadas, porém estão cegas para si mesmas. Não veem seus próprios fracassos, embora os erros dos outros lhes sejam perfeitamente claros e evidentes. Elas mesmas não veem suas falhas, quanto as dos outros não podem fechar os olhos ou evitar ver em que falharam. Alguns, por exemplo, são inconscientemente muito orgulhosos, mas o problema parece notório nos outros. Alguns são muito mundanos, ainda que não sejam conscientes disso. Alguns são maliciosos e invejosos. Os outros veem isso, e para eles, lhes parecem verdadeiramente dignos de ódio. Porém, aqueles que têm esses problemas não refletem sobre eles. Não há verdade no seu coração e nem nos seus olhos em tais casos. Assim devemos ouvir o que os outros dizem sobre nós, observar sobre o que eles nos acusam, atentar para que erro encontram em nós e, com diligência, verificar se há algum fundamento nisso. Se outros nos acusam de orgulhosos, mundanos, maus ou maliciosos, ou nos acusam de qualquer outra condição ou prática maldosa, deveríamos honestamente nos questionar se isso é verdade. A acusação pode nos parecer completamente infundada e podemos pensar que os motivos ou o espírito do acusador está errado. Porém, a pessoa perspicaz verá isso como uma ocasião para um autoexame. Deveríamos especialmente ouvir o que os nossos amigos dizem para nós e sobre nós. É imprudente, bem como não cristão, tomar isso como ofensa e se ressentir quando os outros apontam nossas falhas. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Provérbios 27:6. Deveríamos nos alegrar que nossas máculas foram identificadas, mas também deveríamos atentar para as coisas sobre as quais os nossos inimigos nos acusam. Se eles nos difamam e nos insultam descaradamente, até mesmo com uma atitude incorreta, deveríamos considerar isso como um motivo para uma reflexão no íntimo e nos perguntar se há alguma verdade no que está sendo dito. Mesmo se o que for dito é revelado de modo reprovável e injurioso, ainda pode ser que haja alguma verdade nisso. Quando as pessoas criticam outras, mesmo se seus motivos forem errados, provavelmente têm como alvo verdadeiros erros. Na verdade, nossos inimigos provavelmente nos atacam onde somos mais fracos e mais defeituosos, e onde demos mais abertura para a crítica. Tendem a nos atacar onde menos podemos nos defender. Aqueles que nos insultam, embora o façam com um espírito e modos não cristãos, geralmente identificarão as genuínas áreas onde mais podemos ser achados culpados. Assim, quando ouvirmos outros falando de nós nas nossas costas, não importa o espírito de crítica. A resposta certa é a autorreflexão e uma avaliação quanto à verdade da culpa em relação aos erros de que nos acusam. Com certeza, essa resposta é mais piedosa do que ficar furioso, revidar ou desprezá-los por terem falado maldosamente.
Desse modo, talvez, tiremos o bem do mal, e esta é a maneira mais certa de derrotar o plano dos nossos inimigos que nos injuriam e caluniam. Eles fazem isso com motivação errada, querendo nos injuriar, mas dessa maneira convertemos isso em nosso próprio favor. Em quinto lugar, quando vir os erros dos outros, verifique se você tem essas mesmas deficiências. Muitos estão prontos para falar dos erros dos outros, apesar de terem as mesmas falhas. Nada é mais comum para o orgulhoso do que acusar o orgulho de alguém. Semelhantemente, é comum para o desonesto reclamar de ter sido enganado por outra pessoa. As características ruins e os maus hábitos dos outros parecem muito mais odiosos nos outros do que em nós mesmos. Facilmente podemos ver quão desprezível é este ou aquele pecado em outra pessoa. Vemos muito prontamente nos outros como o orgulho é detestável, ou quão má a malícia pode ser, ou quão pernicioso é o erro dos outros. Mas embora vejamos facilmente muitas imperfeições nos outros, quando olhamos para nós mesmos, essas coisas ficam obscurecidas por um espelho de ilusão. Entretanto, quando você vê o erro dos outros, quando você percebe quão impróprios são os atos de alguém, que atitudes rudes eles mostram, ou quão inadequado o seu comportamento é, quando ouve outros falarem sobre isso, ou quando vê erros no tratamento deles em relação a você, reflita. Avalie se não há algum erro semelhante na sua conduta ou atitude. Perceba que essas coisas são tão inconvenientes e ofensivas em você como são nos outros. O orgulho, o espírito arrogante e os maneirismos são tão odiosos em você como são no seu vizinho. Seu espírito malicioso e vingativo em relação ao seu vizinho é tão desprezível quanto o dele em relação a você. É tão indelicado e destrutivo você falar dos outros pelas costas, quanto os outros fazerem o mesmo em relação a você. Em sexto lugar, avalie como os outros são cegos em relação aos seus próprios pecados e pergunte a si mesmo se você sofre do mesmo tipo de cegueira. Você sabe que as pessoas são cegas pelas suas próprias paixões. Os mesmos apetites e paixões carnais da mente já o cegaram? Veja como os outros estão cegos pelo mundanismo. Questione se sua ligação com este mundo pode estar lhe cegando de tal forma que o leve a justificar coisas na sua vida que não estão certas. Você é tão propenso à cegueira por causa dos desejos pecaminosos quanto os outros. Você tem o mesmo coração enganoso e desesperadamente corrupto. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Provérbios 27, 19. Pra tua glória, Deus, eu vou viver. Sou simples barro, nada sou, eu sei, mas eu estou aos teus pés. Miserável, morto aqui nasci, e o teu nome não honrei, meu Deus, mas graça, Pai, tocou-me, eu criei, pois tu me levaste, Pai, a ver Jesus, meu Rei. Eu já morri lá na cruz, ressuscitei em Jesus, unido estou com meu Redentor, não terá fim, não terá fim. Eu venci, pois eu morri pra mim. Só na cruz eu vou me gloriar, só em Jesus, só em Jesus.